Mais de verdade ainda vai ser o recado que a gente vai estar trazendo para vocês aqui agora e o debate que a gente vai estar tentando estimular, porque é mais do que importante a gente estar antenado às tendências presentes no debate público e na sociedade como um todo. E não dá de graça uns deslizes, aquele famoso ato de você ver uma banana do outro lado da rua, ir atrás dela e escorregar e derrapar, e o prejuízo quem paga é a pessoa. Pelo seguinte, olha que situação. Um comentarista europeu foi demitido após associar a demora das medalhistas australianas para subir no pódio ao ato de se maquiar. O Bob Wollard soma mais de 40 anos de carreira, claramente da velha guarda, é macaco velho, mas a frase, abre aspas, as mulheres estão terminando, você sabe como elas são, andam por aí, se maquiam, fecha aspas, foi vista como sexista e o fez perder o emprego. Imagina, você passa uma vida inteira ali preparando para criar toda uma reputação, basta um comentário infeliz e você destrói tudo. Na ocasião, vale a pena citar que a Molly, a Shayna, a Emma e a Meg, todas as 4 da equipe de natação australiana, se dirigiam ao Centro Aquático de Paris. E o Bob se manifestou, pediu desculpas pela fala, mas aqui o ponto que será que as pessoas estão levando tudo a sério demais? Ou será que, de fato, essa frase justifica uma demissão sumária, como foi o caso do Bob Wollard? Será que realmente é possível ver o machismo nesses pequenos atos? Ou foi uma forçação de barra ali, de um justiçamento para cancelar mais uma pessoa de graça? Vamos tentar entender. Por isso que a gente está aqui de novo, presença ilustre do nosso Guilherme Batilani, especialista em comportamento humano, ele que desvendou os algoritmos aí das redes sociais, está aqui com a gente sempre dando essa moral e, claro, com a nossa Lígia Mendes para trazer, com toda a sensibilidade feminina dela, uma opinião aqui para agregar a discussão. Vamos lá, começar aqui, damas primeiro. Lígia, o que você achou desse caso? Sinceramente, eu não acho que isso é um motivo para demissão. Eu fiquei até muito curiosa, acho que as pessoas deveriam ter divulgado mais a notícia como um todo. O cara falando, o tom da voz. Porque se fosse para buscar, assim, colocando uma lupa, André, um pelo em ovo, na hora que ele fala assim, as mulheres andam por aí, seria a única coisa que, se a gente quiser esmiuçar, poderia falar, mas você tá falando andam por aí o quê? Você tá falando que a mulher tá sassaricando, tipo, que poderia dar margem para uma interpretação. Mas eu acho também que é uma chatura. Meio que uma bobagem. O cara ali tava meio falando, elas estão se arrumando, sabe como é a mulherada? Vão dar ali aquele talento para ganhar suas medalhas, as campeãs da medalha de ouro. E como você muito bem disse no começo, 40 anos de profissão. Como mulher, literalmente, que eu fiquei pensando, falei, perda de tempo, perda de vida, o cara podia estar ali contando ainda outras coisas. Vira um negócio tão interessante quanto Olimpíadas, as mulheres ocupando o espaço, vira uma bobagem. Reduz a mulher a uma bobagem. Eu, como mulher, não achei nada demais. Pronto. A gente não fala tanto do lugar de fala, que é a capacidade que a gente tem que ter um profundo respeito por quem sofre as dores que a gente não sofre. Justo. Mas daí também isso ser uma espécie de salvo-conduto para você, enfim, ser intocável e incriticável também. Há críticas e críticas, né, Gui? Eu acho que essa aí foi uma pouquinho forçada. Bom dia, André. Bom dia, Lígia. Bom dia para todo mundo. Eu acho que o nosso primeiro erro nesse sentido, ao invés da gente estar falando que as 4 ganharam a medalha de ouro, a gente está falando do cara. Já está errado por aí. Elas ganharam a competição, a gente não está reforçando o nome delas e a gente está falando desse cara. Então, já começamos errado. O problema é que a gente está tentando dividir a sociedade em duas. A sociedade do mundo real e a sociedade do mundo ideal. Eu já vivi em todas as bolhas que vocês puderem imaginar. Todas mesmo. E todas as bolhas que eu já convivi, as pessoas fazem piada. Todas as bolhas fazem piada. Não existe nenhuma que não faça. E o que esse rapaz fez foi uma piada. Deixa eu contar uma novidade pra vocês. Tiozão do pavê existe, essas pessoas existem. E foi uma piada inadequada, uma piada besta de um tiozão do pavê. E a gente não pode excluir essas pessoas da sociedade porque elas existem. O cara tem 40 anos de carreira. O cara tem o quê? Se fazer conta é 10 Olimpíadas. A gente vai demitir um cara que tem família pra criar, família pra sustentar, por causa de um comentário besta. Eu não concordo com o comentário, eu não achei legal, eu não achei engraçado o comentário do cara. Mas a gente não pode reduzir ao mundo ideal, porque o mundo real existe, as pessoas estão aí, estão fazendo piada, ele não agrediu ninguém. E a gente devia estar falando delas e não dele, já estamos errados por aí. Boa, Gui. Difícil de discordar, mas claro, quero ouvir nosso Mano Ferreira também, sem antes lembrar a nossa audiência aqui, as mulheres conquistaram o direito de participar de Jogos Olímpicos em 1900, há 124 anos atrás. Acho que já tem bastante tempo para a pessoa ter amadurecido e valorizar as mulheres e o que elas entregam também. Eu vou trazer um outro ângulo, porque a demissão é uma decisão de uma empresa privada e, portanto,
O critério cabe à empresa. Se a empresa toma uma decisão estratégica que quer, por exemplo, focar num público mais jovem, que não acha graça desse tipo de piada, que quando vê esse tipo de piada muda de canal, é legítimo também. Ou seja, a gente precisa ter na sociedade uma pluralidade de visões de mundo, uma pluralidade de linhas editoriais. E é legítimo que uma empresa privada tome uma decisão de demitir ou contratar um funcionário de acordo com o seu próprio critério. A gente pode concordar ou discordar do critério, mas aí o controle remoto existe para que cada um faça o seu julgamento de acordo com os critérios de cada emissora e dê mais audiência para as emissoras que têm o critério que você concorda. Que critério? PP tá bufando, então eu vou deixar você extravasar tudo que está aí acumulado dentro de você. Eu acho interessante que o Mano sempre nas pautas comportamentais, ele meio que concorda comigo, eu concordo com ele, mas agora ele errou feio, não é? Pode ter pluralidade? Quando o jornalista fala de uma medalhista olímpica que ela está na maquiagem e por isso ela está atrasando, ele traz e retrata a mulher como fútil. Ele retrata a mulher como perdendo tempo com coisas de mulheres. Isso não é digno de um jornalista. Isso não está certo. Isso está errado. E não é uma questão só de escolha do meio de comunicação que é privado. Isso é escolha que você tem que colocar como padrão de trabalho, passando informação para o público. E não dá para a gente aceitar que colocar a mulher como fútil, né? A mulher está fazendo maquiagem, por isso que ela está atrasada, é normal, é legal. E por ser membro de uma empresa privada, a empresa privada tem total condição de escolher o padrão que ela quer. Não. Isso tem que ser rechaçado pela sociedade como sociedade. Ô, Pepe, mas eu queria agora falando como mulher, então só do meu lugar de fala. Sabe o que eu fiquei pensando? Mas não é meio um exagero isso? A não ser que a gente estivesse mostrando aqui como que esse cara falou e ele tivesse falado num tom de deboche, um tom jocoso, ele falar, tá demorando um pouquinho porque as nossas vencedoras estão ficando mais lindas ainda pra ganhar a medalha. Eu não acho nada demais, não, gente. Falando como mulher, eu não acho que ele tá falando fútil. É misturar as palavras. Ele falou de maquiagem, ele não falou assim, suas fúteis. Mas as mulheres estão ali, ó, perdendo tempo. Se ele tivesse falado que elas são, gostosas com essas roupas, tem umas coisas que levam pra baixeza e outras que, como se fosse uma proteção pra mulher, porque elas estão ali, porque elas são lindas, maravilhosas, e vão subir vai pôr a roupa do patrocinador e por aí. Acho que é diferente, senão a gente não pode ouvir um elogio, não pode ouvir, ninguém pode brincar mais. Lígia, eu concordaria com você.